ninguém solta a mão de ninguém. Bom, eu já me autoconvidei, vocês perceberam que já estou aqui para falar para vocês. A sessão encerrou porque não houve quórum lá, talvez porque eu estivesse aqui. Mas como é um projeto do governo, quem tem que pôr quórum é o governo. Eu quero avisar para todos vocês que está a exposição aqui ao lado, eu vou avisar agora, senão depois acaba esquecendo, né? O Mazoto Carandiru, são fotos, vídeos, objetos, artesanatos, expositores, documentários e reportagens. Então, assim que terminar, vocês podem prestigiar, que está aqui ao lado. Eu quero fazer as saudações aqui a Marta Lima, que é psicóloga da Administração Penitenciária e conselheira do CRPSP, Conselho Regional de Psicologia do Estado, o Fernando Anunciação, presidente da FENASPEN, o Cláudio, eu chamo ele de Claudinho, mas eu chamo ele de Claudinho porque nós somos militantes da velha data, né? Nós somos da época que a gente saía colando cartazes do PT nos postes, isso lá na década de 80, de 90, e era Claudinho, agora é Claudião, né? Ouvidor. Então, hoje ouvidor da polícia, né? Então, o Claudinho, Cláudio Silva, Cláudio Aparecido da Silva. A Simone Boeri, representando o deputado Conte Lopes, o Valdir Branquinho, presidente do Sindasp, o Carlos Eduardo Piotto, diretor de assuntos penitenciários, a Lúcia Helena, presidente do Sintepol, a Lígia Maria Almeida, representando os oficiais administrativos, o Fernando Anunciação, presidente da Federação Sindical dos Policiais Penais, Gutenberg de Oliveira, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Rio de Janeiro, seja bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Carlos Neves, secretário dos Trabalhadores em Segurança da Central dos Sindicatos Brasileiros, o Gilson Pimentel Barreto, presidente do Sindicop, o João Carlos Correia Moura, representando os oficiais operacionais, o deputado Danilo Balas, que esteve aqui, o deputado Carlos Janazzi, o deputado Tomé Abduch, o deputado Caio França, e cumprimentar o nosso guerreiro, o presidente Fábio Ferreira, né? O pessoal chama ele de Fábio Jabá, mas Fábio Ferreira, presidente do CIFO-PESP, né? Dizer o reconhecimento nosso da sua luta, porque eu vejo, às vezes eu estou andando ali, acionando o YouTube e só aparece ele falando, né? É o tempo todo uma luta assim, e põe uma coisa na sua cabeça, Fábio, eleição é uma coisa que tem a cada 2 anos. O que a gente não pode é desistir dela, né? Então, não se elege nessa, tem a outra, depois tem a outra, depois tem a outra. Eu posso dizer para vocês com certeza que eu sou um exemplo disso. Quando eu saí candidato a primeira vez, eu era cabo da Polícia Militar. E eu não fui eleito. Eu tive 3.191 votos. Mas aí eu falei assim, pô, eu tive bastante votos, tive 50% dos votos a primeira vez que eu saí candidato, vou sair de novo. Aí eu dobrei, eu fui para 6.241, não me elegi. Falei, pô, se eu dobrei é porque um dia eu posso chegar lá. Saí de 3.000 para 6.000, aí saí de candidato de novo. Aí tive 8.864 votos. Não dobrei, mas ampliei. Aí insisti, saí candidato de novo, aí eu tive 20.374 votos. Não fui eleito, mas fiquei suplente. Fiquei ali quase vereador, né? Depois eu me candidatei novamente, tive 23.779 votos. Fiquei por 200 votos. Aí já falei, tenho que insistir, não posso desistir. E aí saí candidato de novo, em 2012 eu me elegi vereador de São Paulo, com 28.627 votos. E depois me reelegi em 2016 com 29.308 votos. Depois fiquei primeiro suplente com 23.300 votos na eleição de 2020, por conta da pandemia. E em 2022 eu me elegi deputado estadual com 108.726 votos. Então, a gente não pode desistir. Né? É uma luta. Se você desistir, você não vai saber o resultado. Então, tudo é uma luta. Né? E eu quero ler aqui um trecho, um pequeno trecho de um artigo que eu estava lendo enquanto vocês falavam, mas eu estava prestando atenção.
porque eu leio e estou ouvindo, eu leio e estou ouvindo, né? Mas eu vou ler um pequeno artigo, uma parte dele, porque é enorme o artigo, né? Ó, São Paulo foi fundada pelos jesuítas em 1554, elevada à condição de vila em 1560, mas durante seus primeiros 3 séculos não passou de um vilarejo, de feição modesta e diminuta. Denominava-se Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga. Foi promovida à categoria de cidade em 1711. Naquela cidade em formação, os somaneiros, denominação dos homens que trabalhavam, homens que revezavam por semana, ou somana, como se dizia na época. Daí a designação de somaneiros, exerciam o policiamento civil. Olha, os somaneiros, eles eram escalados para exercer o policiamento civil. Isso lá na São Paulo de Piratininga. Na difícil tarefa de manutenção da ordem pública, que, como não poderia deixar de ser, por vezes, culminava com a necessidade de retirar do convívio os que violavam a paz social. Mas as condições das cadeias então existentes eram tão precárias que não exerciam nenhum efeito repressivo, nem intimidavam ninguém. Inutilmente, a Câmara vive a proibir o porte de armas. A Câmara Municipal é que mandava, os vereadores é que mandavam. O vereador prendia e julgava, né? Que ainda não tinha o governo, né? Inutilmente, a Câmara vive a proibir porte de armas, que nenhuma pessoa traga armas de fogo, que nenhum, olha só, o racismo estrutural aqui, já na São Paulo de Piratininga, que nenhum negro use arcos nem chuzo. Inutilmente, porque, malgrado a severidade das multas, o problema persiste. As multas quase nunca são pagas. É como hoje, um monte de gente aí é multado, ele não paga as multas, né? E quanto à cadeia, não atemoriza ninguém, porque o prédio vive em ruínas e só fica dentro quem o quer. Os próprios senhores da Câmara sabem que muito bem que o xadrez constitui mais uma penalidade simbólica do que um isolamento efetivo. Ano após ano, não se faz outra coisa senão reclamar providências para que se remendem as paredes bordadas de buracos, que substituam as grades, que se cubra o telhado, que se cumprem grilhões. É claro que, tão lamentável condições, a cadeia já não assusta ninguém. A realidade daqueles primitivos tempos foi registrada na ata da vereança de 11 de outubro de 1578. Na Vila Piratingana não havia cadeia, por isso tiveram que recolher presos na casa do conselho. Mas se tratava de uma casa diminuta, com um salão apenas. Os assuntos de interesse da vila passaram a ser tratados, então, nas casas dos edis, que são os vereadores. E, por vezes, na rua. A situação piorou quando o carcereiro abandonou suas funções e os presos ficaram sem nenhuma vigilância. Registrou-se uma ata da vereança, não havia quaseiro. O carcereiro era quaseiro, era como se fosse o caseiro, né? Nem ferros, nem cadeados, somente um tropo de pão. Os presos ficavam recolhidos, o tempo que entendiam, saía e voltava quando queria. Passeava à vontade em meio à população escandalizada. O povo escandalizado. O povo ia para a cadeia e saía a hora que queria. Aliás, até tempos atrás, alguns presos, né, famosos agiam dessa forma, né? A gravidade da situação chegou ao ponto de o juiz da vila, Antônio Bicudo, apelar ao ouvidor, nós temos nosso ouvidor aqui, naquela época já tinha um ouvidor, Claudinho. Não é uma coisa nova, você não está inaugurando, inovando. Já existia lá na São Paulo de Piratininga. Dando ao seu requerimento um tom dramático, da parte do rei, da parte ao rei, nosso Senhor, né? Que isso, e mande um caseiro urgente, ferros e chaves. Então, isso é parte da história que diz que quando eu ouço aqui a polícia penal, né? Para chegar à condição de polícia penal, não foi uma coisa que nasceu hoje, né? É uma luta que vem desde a São Paulo de Piratininga e foi evoluindo. E eu me lembro muito bem que, durante parte da história, quem cuidava dos presos era a Polícia Civil. Você tinha o Dakar, o cadeião, né? E foi evoluindo e criou a SAP, né? Por mais que as pessoas falam, não, que os governos abandonaram, eu tive assim, a experiência de trabalhar em delegacias que tinham 200 presos. E todos eles querendo ir embora, querendo fugir.
E era um Deus nos acuda para você segurar num prédio mais ou menos desse tamanho, 200 pessoas em 5x, em 5 cárceres, né? E todos ali serrando grade, fazendo televisão, fazendo tatu, fazendo Tereza, para poder ir embora. Não era uma coisa fácil. Então, evoluiu sim, avançou bastante, mas o que não se avança na história desse país é a valorização do trabalhador. O que não se avança, se a gente for... Outro dia eu estive lá no prédio da Polícia Civil, na Delegacia Geral, onde tem a delegacia eletrônica, parece um banco, parece uma agência bancária, tudo moderno, mas o salário do policial continua lá embaixo. A valorização do ser humano ainda não se deu, e não se dá em todas as categorias, em todas as carreiras, os professores também, os educadores, os diretores de escola, os policiais civis, os policiais militares, os técnicos científicos, e o governo fez sim, mandou um projeto de lei com aumento diferenciado, com hierarquia de salário, tantos por cento para um, tantos por cento para outro, prestigiou lá o coronel, o capitão, o major, o tenente, desprestigiou o soldado, o cabo, o sargento, que são os que carregam a polícia nas costas, né? E cobramos o tempo todo o aumento da polícia penal, e todo dia que eu subo à tribuna, se você analisar, eu falo, o governo ainda não mandou o projeto para essa casa da polícia penal. Ele ainda não mandou. E ele falou com as suas palavras, de viva voz, que eu perguntei a ele. Eu falei para ele, governador, e o aumento dos demais funcionários? Eles todos terão aumento acima da inflação. Isso está gravado. Todos terão aumento acima da inflação. Eu falei, e os oficiais administrativos? Vou mandar o projeto. E a polícia penal? Vou mandar o projeto. Só que a teoria, a lógica desse governo é que os pagamentos é só para agosto. Que eu tenho até falado assim, ele adotou o estilo Silva Designer, o primeiro pagamento só para agosto. Agora, a Polícia Penal ainda não tem um projeto, quer dizer, talvez nem sequer em agosto vai ter aumento. Porque a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica, é a contar de 1º de agosto. Então, eles vão estar recebendo, contar de 1º de julho. Então, eles vão estar recebendo esse aumento em agosto. Mas as demais categorias, não veio nenhum projeto até agora. Não veio. Para aquela promessa que ele fez, de que todos receberiam um aumento acima da inflação, não veio nenhum projeto. Não há nenhum projeto. Não há projeto para aumentar o salário dos professores, não há projeto para aumentar o salário dos médicos, há um projeto para aumentar o salário dos defensores públicos, que vai de 26 a 30 mil reais, mais ou menos, se eu não me engano. Muito obrigado. Mas há um projeto do Judiciário para aumentar as taxas em 50%, mas não há um projeto ainda para os demais servidores. Então, eu estou falando isso porque eu me incorporo à luta de vocês e ao desabafo que fez aqui o Fábio Jabá. E que todos aqui incorporaram essa questão que o tratamento, porque, veja bem, construir um projeto é difícil? Não, não é. Se a gente, quando tem vontade, a gente constrói, em uma semana faz um grupo de trabalho, uma força-tarefa, vê todas as questões que tem, porque tem demandas, é verdade. O projeto tem demanda da questão dos profissionais administrativos, que eu recebo no meu e-mail, a cobrança, né? Aqueles que estão linkados à lei 1080, tem os funcionários meio, então tem demandas. Mas o governo ele precisa avançar. Porque ele falou, olha, eu estou vendo aqui como que eu vou fazer adequação legislativa de acordo com o nosso sistema jurídico e como que eu dou resposta para os outros. Eu tenho que ter uma resposta. Eu tenho que ter o plano A e o plano B. O que não dá é para ficar postergando. Ah, até dia tal, até dia tal, até dia tal. Então, nós temos que fazer sim a cobrança e de sorte que
essa frente parlamentar, ela é uma frente parlamentar de verdade, porque ela tem participação dos parlamentares. Porque tem frente parlamentar que às vezes fica apenas um parlamentar falando, é uma frente parlamentar. Então, essa frente parlamentar, ela tem que ir na questão temática, ela tem que ir analisando todo o sistema, pelo menos uma vez por mês sentar aqui e debater. Agora precisa de vocês, porque não existe general sem exército. Nós não podemos ser comandante de um homem só. Ou seja, quando a gente olhar para trás, a gente tem que ver o exército acompanhando. Então, se o Fábio convoca para um debate, para uma reunião, para uma audiência, para uma questão, o exército tem que estar presente, né? Isso aí a gente tem que ter, isso é questão de consciência, porque não se faz luta sozinho. Luta é um conjunto. A luta é a sensibilização daqueles que têm os seus objetivos ou que querem buscar atingir os seus objetivos. Então, isso daqui tem que estar lotado, porque a força do comando é o exército. Então, se o Fábio chega aqui com o exército, se o Fábio chega lá no Palácio do Governo com o exército, o povo pensa duas vezes para dizer não para ele. Nós temos que ter essa consciência. Eu sou de uma categoria, que estava aqui meu presidente, que é uma categoria difícil. Mas nós só conseguimos as coisas quando nós fomos para a rua. Quando nós fomos bombardeados lá no ano de 2008, bombardeado com bombas de gás, com balas de borracha, com bombas de efeito moral. Só a partir daí que o governo, na época o José Serra, poderia ter nomeado o faxineiro lá para receber a gente, poderia ter nomeado lá o contínuo para receber a gente, mas ele nomeou a polícia militar. Ele nomeou a tropa de choque. E nós somos recebidos a bala de borracha, bomba de gás, bomba de efeito moral. Mas aquilo criou uma comoção nacional, aquilo mostrou a falha do governo. E o governo teve que abrir as portas. Não deu 100%, mas alguma coisa foi dado. Porque nunca se consegue 100%. Às vezes as pessoas reclamam porque conseguiu um pouco. Mas é assim, pega esse pouco e vamos lutar por mais. E vamos lutando por mais, e vamos lutando por mais. Então, para chegar a esse status de polícia penal, não caiu do céu. Ele fala de 20 anos, mas não é de 20 anos. Pode-se dizer que é a história de nosso país, é a história desde quando estava lá a formação da nossa cidade. Não começou ontem, os nossos ancestrais lutaram. Tem história. A evolução, como se deu para chegar na condição que chegou. E se a gente pensasse isso há 10 anos atrás, 5 anos atrás, dificilmente a gente poderia imaginar que nós teríamos uma polícia penal. Porque nós tivemos disputa no passado. Nós tivemos disputa da polícia militar, da polícia civil. Disputa não pelo trabalho, mas pelo poder. Né? Disputa para ver quem mandava, quem é o chefe, quem é o diretor. E quando tem disputa para ver quem é o chefe, quem vai ficar com a cadeira, porque eles querem a cadeira, a gente está lá carregando, sofrendo, né? Carregando preso, transportando, correndo todos os riscos. E os chefes estão brigando para ver quem vai ser o diretor A, diretor B, diretor C. Então, no passado, houve sim essa disputa. E essa disputa, às vezes, ela acaba engessando, né, a resposta mais rápida, o desenvolvimento, a evolução, acaba engessando. Mas, graças a Deus, que chegamos aqui, que nós estamos aqui, e que nós podemos falar, que no passado nem falar podia. E agora a gente pode sentar aqui na Casa Grande, nós estamos na Casa Grande, e podemos falar. E podemos cobrar, e podemos exigir. Então, isso é essa evolução da luta. É a evolução da luta. Então, o que eu quero pedir, Fábio Jabá, quero pedir para todos vocês? Para que realmente a gente possa estar unificado, para que a gente possa realmente buscar apresentar nossas pautas, cobrar as nossas pautas,
e está junto, está presente. E está presente. E eu espero que um dia possa estar o Jabá aqui como deputado. Outros companheiros aqui possam estar aqui, porque quanto mais gente nossa ocupar essa casa, melhor. Essa casa, ela não foi formada para atender a gente. Ela não foi formada para estar aqui, o povo da senzala. Eles olham para a gente atravessado. Eles falam, o que esse cara quer aqui? O que esse povo quer aqui? Então, nós temos que ocupar essa casa, porque essa casa é do povo. Mas não é só ocupar, nós temos que fazer essa casa funcionar. Nós temos que fazer que eles trabalhem, porque uma outra coisa que eu estou identificando aqui é a dificuldade dessa casa trabalhar. Até hoje, não sentamos nem um dia para debater projeto dos deputados, para votar projeto dos deputados. E eu tenho uma experiência de vereador. Eu tenho 90 leis aprovadas na cidade de São Paulo. Eu aprovei o Memorial dos Aflitos, que vai ser feito lá na Liberdade. Introduzi o nome África na Praça da Liberdade, quando eles foram lá colocar o Japão. Falei, tudo bem, não somos contra colocar Japão, mas se põe o Japão, põe África também. Nós aprovamos as cotas raciais na Prefeitura de São Paulo. 20% toda vez que tem um concurso para negros e afrodescendentes. Isso é uma revolução. E também nos cargos de confiança, não é só nos concursos. E também para os estagiários. Nós aprovamos o programa de saúde da população negra, aprovamos a rede Hora Certa de Saúde, aprovamos o sistema de integração das bicicletas, de ciclovias. Então, eu gostaria que essa casa a gente pudesse aprovar uma série de projetos aqui também. Mas eu não vejo, eu fico analisando por onde nós vamos. Então, com a participação do povo, com o povo presente, essa casa pode começar a dar resposta àquilo que é os anseios da nossa população e do nosso povo. Vamos à luta, companheirada. Muito obrigado.